E aqui para a direita, para a esquerda. Então, a Elis fez a graduação dela, se formou em 1989, e o mestrado e o doutorado em Campinas, na Unicamp. Fez um pós-doutorado em Madrid, no Instituto de Magnetismo Aplicado, e pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e concluindo aí em 2003. Atualmente ela é professora aqui da Federal do Rio de Janeiro, experiência em física de matéria condensada, né, como todos nós sabemos, bem conhecida aqui do pessoal. Atua no tema de propriedades magnéticas e transporte de metais, ligas granulares, ímãs permanentes, ímãs finos, nanoestruturas magnéticas, né? Hoje ela vai falar sobre divulgação, que é uma das áreas de atuação dela. Desde 2018 coordena o LADIF. Ela também está à frente, junto com aí outras pessoas, né? Da Feminina no Circuito, né? É realmente um projeto belíssimo, premiado internacionalmente. E também tem coordenado as atividades dessa competição, o torneio brasileiro de estudantes de graduação de física, também interessantíssimo, né? A garotada, assim, traz coisas muito interessantes. Então, Elis, por favor, muito obrigado. Hein? Obrigada, Luca, pela generosa apresentação. Bom dia a todos. Então, a ideia desse colóquio é mais voltada assim, para os professores novos, porque a gente tem um acervo enorme de experimentos lá no LADIF, né? E o que a gente quer é que vocês usem esses experimentos, levem para a sala de aula, né? Para deixar a aula um pouco mais leve, mais divertida, né? Acordar os alunos no meio da aula. Enfim, e aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte dos experimentos e da divulgação científica em si, né? Qual é a nossa dificuldade em fazer divulgação científica? E a gente sentiu muito isso durante a pandemia, né? Bom, o LADIF... está passando... Estou indo. Não, tá... à direita. Será que aqui? Mais perto? Está funcionando até... Ele tá ligado, né? Tá. Então... Eu passo aqui. Vamos ver se passa aqui. Não, nem aqui. Aí não. Então, bom, vamos da capa, né? Pô, testei tudo, né? Isso que dá botar o teórico para ficar... Peraí, o que a gente faz aqui? Um ESC, né? Stop share. Vamos voltar. Share screen. Desktop 2. Ele vai aparecer lá. Vamos lá. Aqui. Peraí. Show. Isso, funcionou. Funcionou? Funcionou. Foi. Ótimo. Então, o LADIF ele foi criado em 1988 pelo Bernard Marechal, Antonieta, né, professores daquela época, e ele foi pensado para auxiliar justamente as aulas de física teórica do básico, para deixar essas aulas um pouco mais leves, né? Então, usar demonstrações de física para ilustrar os fenômenos físicos que a gente mostra nas aulas, né? Mas, como existem poucos locais como o LADIF aqui no Rio de Janeiro, né, ele logo se tornou um museu interativo e passou a receber visitantes de escolas, né? Até 2013, 2015, mais ou menos, as escolas que vinham eram mais escolas de ensino médio, né? Voltada para ensino médio. Aí, depois, aos poucos, começou a entrar o ensino fundamental, né? Eu lembro a primeira vez aqui que vieram... isso aqui nem primeiro ano, antes do primeiro ano, né? A primeira vez que apareceu essa escola, os monitores se escondiam nos cantinhos, assim, ninguém queria, né? Morrendo de medo, né? Mas a criançada é super curiosa, né? Agora, o nosso grande desafio é ajustar o discurso, tá? O que a gente fala
para uma criança desse tamanho aqui, o que a gente fala, né? Para crianças também maiorzinhas ou para um adulto, né? Esse é o grande desafio que a gente encontra lá no Ladif. Só para vocês, quem não conhece, né? A gente tem um acervo que cobre toda a física básica, a parte de mecânica. Esse aqui é o Bicone, ele foi o primeiro experimento que foi feito aqui no Instituto de Física para o Ladif, né? Eu tenho a impressão que Farina teve envolvido em fazer as contas aí de quanto tinha que ser essa inclinação para essa geometria do Bicone. E até hoje, assim, você coloca o Bicone ali, né, o cilindro é uma rampinha, o cilindro sempre desce e você, dependendo do ângulo, coloca aqui esse Bicone, ele sobe, né? Assim, dá a impressão que sobe. E fica todo mundo, tem uma ladeira lá na Bahia que o carro sobe. Já, Então, só querendo ver essa ladeira na Bahia, né? Também. Não, a falha é mais embaixo, né? Aí, então, mas aí tem também toda a parte, então, tem a parte mecânica, com vários experimentos, né? Principalmente Física 1, que é um negócio bastante sem graça, né, para os alunos. Você levar um experimento dá um pouco mais de interesse, né? Desperta um pouco mais de interesse. A gente tem a parte de ondas, né? Aqui ondas na corda, ondas na placa, tem molas, uma série de outras coisas. Muitos dos experimentos são de eletricidade e magnetismo, né? Tem bastante coisa de física 3, embora os professores quase ninguém usa, né? E a gente tem uma sala escura com experimentos de ótica, então cobrindo as físicas básicas. Tem alguma coisa de física avançada também e outro tipo de experimento que eu vou mostrar por aí. Todos esses experimentos, eles foram, houve um esforço grande para catalogar ali, colocar tudo isso num site. Então, você entra no site, eu vou dar uma aula de rotação. Aí vou lá, entro no site, procuro, vejo o que tem, né? Então, te dá uma lista de experimentos, aí você pode reservar, ou vai lá no Adif, não encontrei o que eu quero, tem alguma coisa? Porque os experimentos, a gente conhecendo, às vezes ele está catalogado para uma coisa, mas ele serve para outra. Então, vai lá, procura, os monitores são treinados para saber onde estão as coisas, para testar o experimento, né? Para levar o experimento para a sala, isso funciona bastante bem. E no final do ano tem sempre um panetone, um chocolate, um prêmio para o professor que pegar mais experimentos no Adif para incentivar. Então, se você entra lá na página, deixa eu voltar aqui, né? Você vai aqui na parte de experimentos, ele vai abrir, está fraquinho aqui, mas enfim, tem a parte de experimentos, tem uma videoteca, né? Tem vídeos de física, tem uns vídeos bastante antigos, mas super lindos, que foram comprados pela Antonieta, foram digitalizados, e você pode levar a turma para assistir lá. Então, é super bonito, né? E tem aqui também o link para o YouTube. Aí, se você aperta nos experimentos, aparece aqui a listinha e você seleciona, né? Eletromagnetismo, mecânica e tal, e vai aparecendo os experimentos lá. No início do período, né, o Marcelo, que está dando FISESP1, conversou comigo falando: a gente está querendo fazer uma coisa diferente ali, para não começar com aquele experimento de jogar bolinha e tal, o que a gente pode fazer? Aí a gente foi lá, selecionou vários experimentos, e um que eu gosto muito é esse aqui, que quase ninguém vê, porque não é uma coisa da exposição permanente, mas é para você estudar o movimento em duas dimensões, né? Então, aqui tem o Halliday, clássico, tem o canhãozinho aqui e tem o IET, que está lá em cima, o pé grande, que está lá preso por um eletroímã e tem um sensor aqui, um photogate aqui. Quando a bolinha passa, ela interrompe a luz e libera o IET, que vai cair aqui em linha reta, né? Então, o que a gente faz é usar uma mira laser, né, para acertar o ângulo. E pode usar aí.
Não, eu quero fazer em câmera lenta. Porque senão ele fica ruim, né? Então, vou ver aqui se eu consigo. Então, se você coloca aqui, vai sair a bolinha daqui a pouco. Ah lá, saiu ali e liberou o Yeti, que vai pegar. Então, dependendo, você pode ajustar a velocidade, né? Porque a bolinha está saindo. O que a gente dá para levar para a sala, se você pedir com antecedência, porque ele exige um tempo para montar e um tempo para desmontar. Então, o que a gente faz é montar na sala do Ladif, você leva, né, aí monta alguns e você leva os alunos, mas dá para levar para a sala. Né? Se tiver um tempinho, é rápido também. Tem que montar antes e é bacana. Aí você pode testar, né? Testa o ângulo, testa as velocidades. Então, uma vez que você acertou a mira, se jogar com mais velocidade, acerta mais em cima, mais embaixo, enfim. Aquela coisa, né? O ângulo de 45 graus, que vai mais longe. Tem toda uma coisa que você, no papel, é uma coisa, e você fazendo o experimento fica bem mais divertido, né? Então, a gente tem esses experimentos que, em geral, as pessoas não olham, mas é bacana ir ao Ladif, né? Pronto. E aí, tem também esses experimentos que são fixos, né? Que nem esse aqui. A gente fez vários filmes, né? E esse experimento eu sempre mostro, faço questão de mostrar aqui, porque a gente tinha esses monitores que eram palpitação da hora. Né? Então, aqui, chegou esse basquete, não tinha como botar no elevador. Não, professora, a gente vai subir isso aí. Aí tem gente de chinelo aqui, eu morrendo de medo de ser processada ali, né? Alguém vai machucar. Mas, enfim, subiram o basquete, está lá e pode ser usado também. É bacana quando você vai falar de referencial não inercial, né? Então, referencial girante aqui, né? E botar os alunos ali para jogar. Então, tem no Ladif o experimento filmado com uma câmera aqui na cabeça, né? Então, você vê do referencial de quem está atirando a bola e esse de fora, tem por cima, tem várias filmagens, então vocês podem acessar. E é algo que assim, é um experimento totalmente não intuitivo, né? Que você fazendo ali, discutindo, é bem melhor, né? Você consegue gravar ali o experimento. Tá? E a gente tenta também, a partir ali, né, de 2017, começou a fazer uns projetos relacionados a novas tecnologias, né? Ou tecnologias não novas agora, mas presentes no dia a dia, né? Então, tem supercondutor, né? Dá para ver aqui o efeito mais, né, acontecendo aqui nessa pastilha. Tem essa outra pastilha nova que chegou agora, que é para fazer o trenzinho, o supercondutor, né? Porque quando tinha o trem, sempre perguntava, mas como é que funciona? Tal. Então, dá para a gente mostrar. Agora a gente tem o supercondutor, não tem o trem, né? Mas, e tem o próprio nitrogênio líquido, né? Quando eles chegam, aquela coisa, eu já usei para tirar uma verruga, como é que é isso? Então, tem toda uma curiosidade em torno dessas coisas que são presentes no dia a dia que as pessoas não fazem ideia de como funciona, né? Então, tem aqui também isso aqui, a projeção 3D, um experimento super simples, né, que a gente gosta de comentar, que deu o maior trabalho, né? Simples no sentido que são duas lâmpadas com dois polarizadores, né? E as imagens um pouco deslocadas, e você tem o óculos também com polarizações, são polarizações cruzadas. Então, cada olho vê uma imagem, o cérebro faz uma correção e consegue te dar aquela sensação de 3D. Só que isso aqui, a Malena, né, que estava ajudando aqui, quando você jogava a luz no anteparo, o anteparo mudava a polarização e você não conseguia. Então, passaram um tempão comprando um monte de coisa e testando, até achar um material que
mantinha essa polarização. Então, assim, a gente pensa, não, vou fazer super simples montar isso aqui, mas tem detalhes que levam maior tempão, né? Agora mesmo a gente está construindo um monte de experimentos para a exposição que a gente vai fazer, que eu já falo daqui a pouco, mas tudo que parece super simples nunca é tão simples, né? Para deixar assim pronto, né? Então, essas coisas estão ali, e quando você fala desses assuntos, né, é super interessante, porque já ouviram falar, então todo mundo tem uma ideia do que é aquilo. E conversar sobre isso chama bastante atenção, né? E é algo que é assim, um pouco diferente, né? Quando você vai num museu de experimentos, então, às vezes não tem esse tipo de coisa que aqui a gente tem. E isso muito por causa dessa proximidade que a gente tem com os professores, né, do Instituto de Física. Então, esse aqui é o novo supercondutor. E o grande desafio é como falar dessas coisas, né? Esse experimento aqui, ele está mostrando como é que funcionam as telas touch, né? Um acoplamento capacitivo. São 3 placas de metal ali, ligadas numa eletrônica, que carrega as placas, e quando você coloca a sua mão ali, né, o computador traduz, né, você vê uma alteração da capacitância aqui e consegue determinar onde está a mão. E aí, mas como é que você passa disso para, olha aqui, eu estou aqui no meu celular, né? Como é que é isso? Então, isso é algo difícil para a gente também, né? Teve, por exemplo, uma vez que veio, às vezes vem um canal de TV perguntando alguma coisa, né? E a gente, eu digo, a minha filha não gosta muito, mas eu digo que a gente sempre tem que atender, né? Tem que seja lá o que for. Então, você passa 2, 3 horas para fazer um filminho de 10 segundos que vai aparecer lá na TV. Mas é algo assim, você fala, e é um aprendizado legal também, porque você fala, aí tem o produtor lá, professora, olha só, isso que a senhora falou, ninguém vai entender, né? Não, as pessoas que estão lá vendo o jornal, ninguém vai entender assim. Você não pode simplificar? Aí vai, simplifica. Não, mas a senhora não pode, aí vai parando arestas até chegar um ponto, olha, do jeito que você quer que eu fale, eu não posso falar porque está errado, né? Então, tem esse comprometimento, mas é uma coisa legal, porque a gente aprende bastante, né? E tem que falar para esse público, né? Não adianta, eu não preciso falar para vocês, né? A gente não precisa falar para quem está aqui, né? Você precisa falar para o público que está fora, para valorizar a ciência e tudo mais. Então, é uma experiência bastante interessante, né? Porque é isso, todo mundo tem um conhecimento prévio daquele assunto. Todo mundo sabe alguma coisa, né? Já ouviu falar, e aí você não pode usar equação, né? Não pode, tem que... E às vezes a ideia está totalmente errada e tem que falar com jeito e convencer, a pessoa tem que se convencer, né? Não adianta dizer, não, não é isso, é aquilo, e a pessoa não se convencer. Então, a gente gosta é de mostrar o fenômeno, né? Que as pessoas experimentem aquilo, né? E aí você vai ajustando a explicação de acordo com a idade, né? Crianças daquela idade, 6 anos, têm um mínimo de concentração, né? Então, brinca um pouquinho aqui, brinca ali, mas alguma coisa, quando prende assim, a atenção, você vai. O importante é dar esse estímulo para que não perca o interesse na ciência, que é o que a gente vê muito acontecer, principalmente com meninas, né? Então, Exato. Não, é muito difícil. Eu fui fazer uma oficina online com crianças de primeiro ano sobre circuitos elétricos. Professora, a senhora vai explicar aqui o que é a voltagem? Já, né? Então, então, você tem que ter esse jogo de cintura, né? E não pode ficar presa com um e os outros se desinteressarem. Então, é todo um aprendizado ali que a gente faz. E tem todo um treinamento que a gente faz com os estudantes, né? Todo mundo que passa pelo Ladif, né? A gente diz que é a família Ladif, porque as pessoas não vão embora, né? Às vezes sai, se forma. Quando começou aqui o período, né? Logo depois da pandemia,
todos os monitores que já tinham saído vieram para o primeiro encontro, estavam todos aí, porque é um ambiente bacana, né? Todo mundo aprende muito e é bem gostoso. Então, é isso, né? O desafio da divulgação científica aqui é, por exemplo, a gente vai em grandes eventos. Isso aí é o Festival da Matemática, e a gente estava com vários experimentos, né? E tinha desde de criança até adultos, né? E aí o monitor que está ali, ele tem que se virar para falar para esse povo junto, né? Então, acho que está sem som, mas tem ele falando lá. Então, a ideia era ver o que as pessoas acham ali do tabuleiro de Galton, né? Qual é o resultado que vai sair quando você joga aquelas bolinhas? E isso é uma coisa que a gente tem uma estatística grande já para o público, porque a gente sempre faz isso quando vai nesses eventos, a gente tampa aqui, né? Explica, joga uma bolinha, né? Explica, olha, ela vai bater aqui, ela pode ir para um lado ou para o outro, né? E assim por diante. Então, tampa lá embaixo e pergunta o que vocês acham que vai acontecer, onde vão parar essas bolinhas, né? E é incrível como a maioria das pessoas acham que vai para as pontas, né? Vai encher aqui nessa ponta e naquela, vai ficar com pouca bolinha no centro. Então, então, isso aqui a gente usou também na FISESP 1, eu acho que é algo legal para você mostrar, porque quando eles estão fazendo estatística, então já tem aquela primeira, né, visão do que está acontecendo, né? E isso é bem bacana. Isso aqui eu usei também quando a gente teve que adaptar o curso de FISESP 2 para um estudante com deficiência visual, né, com baixa... Não, é cego mesmo, né? Ele basicamente não conseguia ver ali. E ele conseguiu fazer a leitura, eu separei aqui, botei braille nos binários ali, e ele foi lá, olhando, contando as bolinhas, né, fazendo, ele conseguiu fazer a estatística, né, não jogando a bolinha, mas usando o tabuleiro e entender, foi bem bacana, né? Então, esse é um experimento que a gente gosta muito de usar, né? E eu aconselho que usem logo lá na FISESP 1, na primeira aula, levar e ter essa conversa antes de começar a fazer a estatística. Foi construído pelo Valdeci. O Valdeci tem feito bastante coisa para o Adif, vai fazer uma enorme falta aí. Voltou, mas está para se aposentar, né? Bom, então aí veio a pandemia, né? Antes a gente tinha lá um Facebook, uma coisa assim, mas ninguém usava, né, Miriam? Usava muito pouco, né? Aí veio a pandemia, a gente passou aqui desse trabalho intenso, conjunto, para todo mundo em casa de uma hora para outra, e a gente ficou lá, e o que nós vamos fazer agora? Mas a equipe era tão boa, que a gente conseguiu super rápido montar um Instagram, aí a moçada logo, né, sabia, não, vou fazer um filme, vou fazer né, um monte de coisas aí, e a gente conseguiu montar esse Instagram e trabalhou bastante. A gente produziu entrevistas, a gente começou entrevistando, né, os professores eméritos aqui do Instituto de Física. Tem um que vai sair fresquinho agora, que a entrevista foi ontem, na surpresa, vai sair daqui a pouco. Então, e foi bacana porque as entrevistas, as iniciais, eram feitas por alunos. E a gente, nessa época, a gente fez um programa de extensão unindo projetos do Instituto de Física, do Valongo, e a gente conseguiu bolsas para alunos do design e da comunicação. Então, as alunas do design fizeram todo o layout do Instagram, né? Mudaram lá, fizeram identidade visual, né? E as meninas da comunicação faziam as entrevistas. E era engraçado, assim, tem uma hora que um dos entrevistados fala, mas
você não é aluna da física? Eu falei, não, professora, eu sou de comunicação e tal. Eu estava lá, que a gente conversava um pouquinho antes, olha, o que vai perguntar, contava um pouco a história, né? Foi o Nissim ficou surpreso, né? Não, mas você não é da física? E, enfim, a gente aprende muito aqui, né? Então foi super legal, né? Estou aqui com a Renata e o Paulo. Cadê o Paulo? Acho que o Paulo estava entrando aqui. A Renata começou a trabalhar com edição de vídeo, pegou uma prática imensa, né? O Paulo, na produção de experimentos, foi ótimo. Foi um período bastante produtivo para o Ladif, né? E a gente, nessa época, também fez o plano museológico do Ladif. Então, oficializou o Ladif como um museu universitário, né? Um museu interativo, e a gente fez, então, uma série de entrevistas. Tinha uma menina lá da EBA também, que fez esse caractere aqui, né? Essa monitora virtual. Então, tem animações falando dos experimentos e ela contando, né? A gente comentava, por exemplo, sai uma tirinha, né, no jornal, e aí um monte de gente não entende aquilo, né? Então, a gente pegava e explicava. Várias coisas aqui têm colaborações de professores. A gente precisa muito da colaboração de vocês, porque a gente não dá conta, né, porque o trabalho é todo feito pelos alunos e a gente tem que corrigir, dar feedback, e às vezes a gente não consegue, né? E também tem umas perguntas que são super específicas de área, assim, tem coisas muito simples, porque a gente lançou, bota lá, tem um quadrinho, pergunte ao Ladif, né? Qualquer coisa, eles falam lá, e aí a gente tem que responder. Então, quando não sabe, vai falar com um fulano de tal, que é especialista nisso, ver o que ele te diz, e a gente responde, né? Então, a gente fez uma série de entrevistas, fez oficinas virtuais. Eu ia trazer aqui, teve lá uma, da onde vem o azul da asa da borboleta? Aí eu tenho em casa uma borboleta e está inteira minha, que você pega, você olha a luz refletida, né? Se você olha a luz refletida, você vê o azul, mas se você põe a luz atrás, ela é marrom. Então, tem a ver com a estrutura, e isso a gente foi atrás, é bem bacana, né? Recentemente, a gente conseguiu imprimir a superfície Costa, que é uma das superfícies mínimas, né? E o próprio Costa fez o review do texto ali e deu uma entrevista para a gente, que também está lá, né? Coisas que a gente gostaria que vocês fizessem. Por exemplo, publicou um paper legal? Um videozinho, 1 minuto, porque olha só, ninguém assiste muito mais que isso, né? Então, um vídeo, 1 minuto comentando. É difícil? Mas é isso, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, comenta, a gente publica no Ladif. Tem alguma ideia de algum experimento que vocês acham, né, assim, é bacana ter isso? Vamos fazer, trazer ideias para a gente, porque a gente sempre fala que, assim, uma das coisas boas do Ladif é que essa proximidade com o Instituto de Física. Então, assim, a gente comenta que os professores são parte do acervo do Ladif, porque colaboram com as coisas que a gente produz lá. Bom, produzimos aí uma série de experimentos para fazer em casa, e assim, a forma de abordar é sempre essa, é fazer um monte de perguntas, deixar mais perguntas do que respostas, né? Então, instigar a curiosidade. O que você acha que você está vendo o que está acontecendo aqui? O que você acha que isso acontece? Né? Então, buscar, deixar a pessoa ir, né, pensando, tendo ideias. Essa é a forma com que a gente treina os monitores, que é uma coisa difícil também, né? Porque o monitor passa ali, às vezes, 6 meses, vai embora, precisa treinar outro. Mas tem gente que nunca vai, né? Que fica lá o curso todo. Tá? Então, aqui, onde é que vocês podem colaborar com a gente, né? Nesse tipo de coisa, né? Alguém, o que foi aqui? Não me lembro. Foi algum professor que mandou, olha só, você vê esse fenômeno aqui, como é que é isso, né? Aí a gente também foi atrás e
né? A gente tem oficinas, a gente tem um projeto que foi o Benjamin que começou, né, essa ideia de a mala da ciência, né, ou a mala do Ladif, que ele fez miniaturas de vários experimentos que a gente coloca numa mala e os professores podem, acompanhados de monitores do Ladif, levar para uma escola. Então, quem tem CNE, bolsa, que precisa ter atividades desse tipo, é uma boa, porque você cumpre, né, um papel legal ali com o Ladif, você atende uma escola que não pode vir, né, e leva esses experimentos, e é bacana. Todo mundo que já fez isso adorou, né? Porque é super gratificante. Outra opção é você pagar um ônibus e trazer a escola. E você pode acompanhar a visita, dar uma palestra, né? É uma outra opção, e a gente dá o certificado que o CNPq aceita que você fez aquela atividade de extensão, né, com as crianças, né? A gente participa de eventos externos, né? Eventos grandes como esse da Semana da Matemática, que tinha, sei lá, mais de 10 mil pessoas lá durante a semana. Essa feira que a gente, não sei se vocês se lembram, né? Que a gente produziu aqui embaixo, a gente ganhou um projeto e fez essa feira de ciências aqui durante a semana, levou experimentos do Ladif para mais de 5 escolas aqui da Baixada Fluminense. Vários professores foram acompanhando. Então, são coisas bem bacanas, né? E que tem muita oportunidade para alunos que precisam de horas de extensão, horas de ACC. Então, essas atividades pontuais também cobrem, que agora está aberto a inscrição para Conhecendo a UFRJ. Se algum aluno precisar, tem lá um anúncio no Ladif para você escrever. E o Ladif também foi recentemente objeto de estudo, né? Tem esse projeto aqui, Museus Universitários e Diálogos Sociais, que foi um projeto aprovado no edital FOCA, né? De cultura, e assim, eles ficaram encantados de ver como é que a gente tem essa relação, né? Como é que a gente conversa com o Instituto de Física e com o público externo, né? Fomos, então, objeto de estudo. E isso é algo que a gente precisa fazer mais, né? A gente acabou de mandar lá um projeto para a Comissão de Ética para aprovar, né? Para a gente poder fazer essa pesquisa, porque a gente tem muito material, mas precisa da aprovação do Comitê de Ética para poder seguir adiante, né? Uma coisa bacana que a gente tem feito a gente ganhou esse projeto FAPESD de melhoria do ensino de ciência nas escolas, né? A Miriam coordena, e tem o Ladif, tem Menina também está envolvido, e a ideia é você fomentar atividades de ciência, né? Fazer com que os professores realizem essas atividades. Então, a gente trabalha com os professores e tem monitores, são 3 monitores que estão ajudando esses professores a aplicarem as atividades na escola. E isso aqui, essa escola específica é do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, a gente tem desde professor de educação física fazendo atividades específicas de medida, né? A primeira atividade foi, por exemplo, sistema de unidades, né? Então, botou a molecada, tinha um desafio, tinha que medir, saber quanto era a largura da quadra, medindo com o pé. Então, aí tem lá o garotinho que calça 33, um que calça 38, né? E, por que não? Mas qual está correto? Né? Qual é a medida? E aí entra toda uma discussão sobre esse sistema de unidades, uma coisa divertida, né? Então, a gente tem feito muito disso e com todos os anos. A maior dificuldade não são as crianças, mas muitas vezes trabalhar com o professor, né? Então, mas tem sido uma coisa bem bacana, né? Então, aqui, por exemplo, só um exemplo de trabalho em grupo, né? Que eles estavam investigando materiais. Então, era uma caixa
um monte de coisa dentro, pedaço de madeira, plástico, panos, esponja, metal, e aí investiga, olha, afunda na água, boia, né? Por que será? É do mesmo tamanho? É mais pesado, mais leve, né? Então, tem toda uma investigação, e aí eles produzem cartazes, né? E aí depois tem uma discussão em conjunto, né? E a gente tem sempre usado esse tipo de metodologia, né? Um trabalho em grupo com uma atividade que é aberta, que não tem uma resposta correta, né? E que envolve múltiplas habilidades. E a gente começou no começo foi um pouco mais difícil, mas agora já tem funcionado essa distribuição de papéis entre as crianças, né? Então, é o organizador do material, o outro ele vai realizar uma medida, um vai controlar o tempo, para que todo mundo, e aí todo mundo tem que produzir, né, o cartaz final e a discussão entre eles. Então, mesmo nessas crianças aqui de primeiro ano, saem coisas super bacanas, né? Aqui, por exemplo, é um trabalho que o pessoal faz aqui, né, em FISESP, que é medir o período do pêndulo. Então, tem lá vários pêndulos de diferentes tamanhos e eles mediram lá o período e tem aqui a discussão, né? Não sei se vai passar, deixa eu ver. Ah, não dá para ouvir, mas ela está perguntando, e aí, qual que é mais rápido? Aí está lá, não, o da bola amarela, que é o pêndulo curtinho. Ah, por que é mais rápido? Então, eles ficam comparando, tem toda essa discussão, e está sendo bem bacana, né? As crianças têm gostado e os professores agora estão gostando também de fazer as atividades, né? Aqui é o trabalho da medida do tamanho da quadra, né? E a gente tem feito também trabalhos com escolas de ensino médio, né? Essas escolas também são escolas onde a gente está tem menina no circuito, mas aqui a gente trabalha especificamente com a professora, que é a Letícia, ela vem ao Ladif, a gente discute e ela aplica usando essa mesma metodologia que a gente usava com as crianças, ela aplica ali com os grupos de ensino médio. E tem sido, assim, um trabalho bem bacana, porque eles começaram a pedir, né? Outras turmas que não faziam começaram a pedir, não, a gente também quer fazer laboratório. Então, outros professores pediram para, você pode aplicar essa atividade na minha turma ou pensar em algo que eu possa fazer. Então, está contaminando a escola com essas atividades experimentais, o que é algo bem bacana, né? Eles estão aprendendo, né? Aqui era uma atividade de movimento, que eram simplesmente fitas de centelhador, né? Então, a fita de mesmo tempo, uma feita com velocidade constante, a outra feita com um movimento acelerado, né? Mas se tinha, as duas percorriam o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, por que isso acontece? Se você apostar uma corrida, né, que vai até esse ponto, quem chega antes? Quem ganha a corrida? Mas se a corrida for só até a metade do caminho, quem é que ganha? Então, tem toda essa discussão para eles perceberem, né, a diferença entre um movimento uniforme, um movimento uniformemente acelerado, né? E antes de ficar com as equações no quadro e tudo mais. Então, isso é feito sem usar equações ali, né? Uma discussão feita antes para que eles aprendam aí. E essa aqui é o tubo de Kunde, né? Está medindo lá as ressonâncias num tubo parecido com o que a gente fazia também durante a pandemia, né? Algo similar. E usando o celular, que eles estão sempre com o celular na mão, né? Então, eles adoraram a atividade, fizeram um filminho com luzes e tal lá, então está fazendo sucesso. Bom, só para acabar aqui, a gente está fazendo 35 anos, o Ladif, esse ano faz 35 anos, e a gente está querendo, né, tá montando uma exposição, a gente pediu
financiamento para isso, não sabe se vai ganhar o projeto ou não, mas a gente já está construindo experimentos e a ideia é ter uma exposição fixa na Casa da Ciência, né? Um mini Ladif na Casa da Ciência, e que a gente, em paralelo, faça atividades como palestras para público geral, né? Palestras sobre coisas que são de interesse, né? Vai falar sobre buracos negros, né? A gente está aqui selecionando, pensando nas pessoas para fazer essas palestras. Se alguém se dispuser e quiser, a gente também pode, né, conversar, eu acho ótimo. A gente está preparando, né? Isso aqui é um reloginho de Galileu, tá aqui, que a gente fez, construiu no Ladif para pendurar, para falar de tempo, vai ter várias coisas relacionadas com pêndulo. A gente está construindo esse pêndulo wave, né? Que o Ladif é o símbolo do Ladif, não tem lá, né? Então a gente está construindo, e a gente também está tentando fazer coisas que o público gosta, que nem isso aqui é um programinha que você fala uma palavra, pela intensidade do som, ele lança a palavra aqui, eu falei física, né? Ele lança a palavra, se a palavra sair com velocidade suficiente, ela vai cair aqui, mas se ela sair muito rápido, ela bate na parede e cai aqui, e se ela sair muito devagar, ela bate aqui e cai aqui, e vai se quebrando e ficando por aqui. Então, é uma coisa que o público interage e, né, eles gostam. Se cair no tubo, tem um alto-falante que repete a palavra com a voz do computador. Tá? É um reconhecimento de voz usando o programa do Google mesmo, né? Inteligência artificial, mas Então, a gente tem tentado fazer coisas nessa linha, porque o público gosta. Tá? Então, é bacana o Ladif, né? Mas também é bacana você ter coisas diferentes. Né? Então, só para acabar aqui, então, eu vou deixar aqui, tem lá o YouTube, onde vocês encontram um monte de vídeos, né? Mostrar aqui que a gente tem monitores, bastante monitores, então, tem alunos que precisam fazer essas horas de extensão Ladif, é um lugar bacana para isso. A gente montou um curso no AVA para treinar os monitores. Então, ele lê os roteiros, né? Ele passa, a gente explica os experimentos, aí ele vai e faz um teste no AVA para ver se entendeu, né? Ninguém bota o nome lá, mas ele faz o teste, ele vê, aí não entendi isso aqui, então vou ali perguntar, tem os roteiros, tem um texto, para ele dar uma lida, né? E reforçar lá. Isso aqui é só mostrando que a gente oficialmente faz parte, né, dos museus, aí está no Guia de Museus e Centros de Ciência. Enfim, aí eu acho que é isso. Né? Então, só para encerrar aqui, mandem suas perguntas, tópicos que acharem interessante. Teve uma ideia bacana? Né? Traz para a gente, porque a gente precisa sempre estar renovando, né? E renovar as ideias e tudo. Então, tem lugar para alunos de design, de comunicação, de física, engenharia, química, sabe fazer vídeo, né? Várias coisas desse tipo. Então, é isso, gente. Acho que... Como é a pergunta dupla, como é que um colégio faz para uma visita ao Ladif ou para marcar uma visita do Ladif lá no colégio? Isso pode ser escola pública ou privada? Escola pública, a gente não tem condições de atender a todo mundo. Então, a gente dá preferência para a escola pública. Então, para ir à escola, a gente tem preferência, né? Se sobra um tempinho, a gente vai numa escola pública. Mas receber pode ser qualquer escola, né? E aí as escolas particulares conseguem ônibus, né? Então arrumam ônibus. Escola pública, às vezes, a gente tem que correr atrás de ônibus para trazer, e aí quem tem CNE e tal pode colaborar nesse sentido.
E você, é só mandar ali um e-mail para o Ladif, olhar no calendário. Aí a Renata cuida dessa parte, né? Marca lá no calendário, agenda e está agendado. É simples. Só queria dizer que eu acho muito bacana o trabalho de vocês. É um exemplo assim, de um projeto de longo prazo, que essas pessoas assim, interessadas pegando a bandeira até quando vocês postando, acho super importante. Quando nós organizamos aquela feira lá em Madureira, na praça, com certeza, o stand do Ladif fomos ter mais sucesso. As fotos lindas lá. É bacana. Das experiências com nitrogênio. São coisas que não se vê normalmente, né? Isso é uma vantagem que a gente tem acesso. Super bacana. Eu estou precisando muito aqui na Casa da Ciência, vocês conseguem. Diga, Miguel. Também quero dar os parabéns a todos. O trabalho é muito legal. Miguel é um dos nossos. Eu queria até perguntar aqui o que vocês vão fazer, porque o ambiente lá não está do tamanho adequado já para a demanda, a meu ver. Exato. É isso. Temos aqueles primeiros slides aqui do tiro do bichinho caindo, e que não dá para levar para a sala de aula. Eu acho que a gente tem que ter, agora que vai uma parte dos que vai passar por outro lado da rua, pegar uma sala e ter uma sala de demonstração cabe uma plateia grande. Isso aí. Isso está na listinha aqui de demandas. E eventualmente no câmbio. Então, acho que eu coloco aqui no. A gente tem até sugestão do que fazer, né? A gente já tem onde. Quer dizer, não é só para isso, mas o Museu de Ciência não é uma coisa fechada no tamanho, não. Então, querendo. Até aproveitar que esse nosso diretor já está tremendo na cadeira ali. Enfim. Felipe, a gente do que eles estão falando agora também, a comunicação social, tem muita empresa. Isso é um canal. Não. Olha só, a gente coloca as coisas no YouTube, mas a gente sempre recebe, sei lá, por exemplo, no Fantástico, ia sair uma reportagem e eles queriam, era o quadro, o que era? O detetive... detetive virtual. Então, tinha lá um senhor, né, que fazia essas figuras de ressonância numa placa passando uma bolinha. Ele queria saber se aquilo era truque ou se era verdade. Aí ele traz, olha, aqui a gente tem um experimento. Eles buscam as pessoas que estão aqui. E aí... Não. Não, eles vão direto lá no Ladif, né? Eles escrevem para o Ladif e, assim, a gente sempre acha que tem que atender. Quando é um assunto, assim, né, que a gente não tem condições ali, a gente vai atrás de algum professor aqui que possa atender, porque quando vem buscar numa fonte confiável, acho que a gente tem que atender. Dá trabalho, mas... Elis, mas é mais fácil, sabe? Atuar porque parece que está crescendo muito. Pois é. Então, isso que aumentou de espaço. Acho que é interessante dar uma aula do lado da precisa levar material.
Então, a gente sempre que pode faz um projeto, né? Sempre que sai alguma coisa, papéis, sempre que a gente tenta, né? Mas a gente está querendo encontrar o caminho para esses editais de cultura, na lei de incentivo, e é complicado. A FAPERJ tinha um edital de Isso. mas nunca mais abriu. Exato. A gente teve em 2013, 2015. Uhum. E aí, foi mais disso ainda. Aí agora, teve esse edital de melhoria das escolas, mas é uma coisa mais voltada para o ensino, né? Mas aí, como a gente colocou 3 escolas e mais o Ladite. Então, uma parte desse dinheiro financia algumas coisas, né? A gente está fazendo. Teve esse que eu ganhei da Semana Nacional também. Sim. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando que vai abrir o edital. A gente tem que forçar, ir lá na agência e dizer, olha, tem um aqui. Se não tem edital, dá um dinheiro para isso especial. Serra Figueira é sensível a isso. E outros lugares também. É só ir lá. Fazendo comentário da Serra Figueira, a gente já levou tanto não de Serra Figueira, tanto não assim, Paulo, o que você faz não é divulgação científica. Não tem esse interesse. Então, é difícil, né? Só o seu teria um canal da televisão. Pois é. Feliz, né? A gente não posso falar. Porque eu não sou interessante, a gente não pensa sobre isso, não posso falar sobre isso. Não, é que existem algumas pessoas obrigadas a investir, né? A gente não eu quero fazer mais coisas para você. Se a gente não ligar tecnológica, mas também empresas que são ligadas assim. Você tem um certificado do Ministério da Cultura. Isso. Seja uma autorização do Ministério da Cultura para solicitar o auxílio. Então, não é trivial. Não é trivial, é uma coisa. Em geral, sempre tem alguém contratado para fazer a ponte. E aí a gente está tentando ver caminhos para isso. Porque seria legal dar uma repaginada, né? Porque os experimentos são super divertidos, é legal, mas se fosse um ambiente também, assim, mais com cara de museu, né? Seria bacana. Uma coisa mais estruturada, mais permanente, assim, só da época. Não. A gente conseguiu durante a pandemia, umas meninas que se interessaram ali, né? Fizeram bastante coisa, mas agora que começou o presencial é difícil, a gente já foi atrás. Não. Exato. De repente, alguma conexão um pouco mais institucional, porque divulgação científica só não física, não necessariamente só boa. Pois é. Não tem divulgação científica. Não tem jornalismo. Tudo bem, mas de repente, fazer uma coisa muito interessante. Vocês querem alguma coisa, a gente não tem lugar de jornalismo. É justamente que a gente não sabe fazer. Essa permanência é um instituto profissional. Isso, tem sim. O Deu, inclusive, é. Esse a gente tem. A gente conhece, tem. A gente está caminhando, né? A gente está fazendo coisas assim, pedindo, por exemplo, essa autorização para fazer pesquisa, para usar os dados que aparecem ali no LADI. Então, que se você começa a publicar, aí vai ficando mais fácil de conseguir financiamento nessa linha, né? A gente faz muita coisa, mas propagandeia pouco. Né? Já tem interesses também, né? Fizemos contato ontem com uma mulher da região. E uma pergunta sobre o LADIC
Física, ele é do Instituto Física, ele já não está mais. Não, ele é do Instituto de Física. Ele é do... Ele não está, tem outros interesses. Uhum. Mas eles ficam, cada um que fica vendo, vai esperar que no internacional. O internacional, ele tem funcionário, tem professor em física. Lotado no internacional. O Museu Nacional é uma unidade, é bem diferente. É o único museu que é uma unidade do Museu Nacional, eles têm um orçamento, como as unidades têm, mas grande tem um orçamento. Mas, por exemplo, o Museu da Geodiversidade, a parte das geociências, tem lá a gente participa do CIMAR, que é o Sistema de Museus da UFRJ, e é parte do Fórum de Ciências e Culturas. Mas é uma organização meio, assim, na prática não traz nada, assim, vamos dizer, não tem orçamento, mas a gente tem reuniões frequentes com o CIMAP e tem ações conjuntas entre todos os museus. Então, tem a Casa da Ciência, tem o como matemático, o tamanho do museu, qual é o budget, qual o terreno desse museu? Fora o Museu Nacional, é outra coisa, né? É um dos maiores, porque o Museu da Geodiversidade está fechado desde a pandemia, né? Não sei se o museu ali da computação também está. Porque, assim, você no Rio de Janeiro, não vejo nenhum museu que tem esse tipo de experimento. Então, eu não tenho museus onde eu não, mas lá não tem. Lá tem algumas coisas, a gente já foi lá consertar os experimentos. A gente também pode. Todo mundo começa sempre a manutenção. E ainda a gente não fazer isso é a liberdade. A Secretaria Municipal, eu não estaria na rua, mas ciência e tecnologia. O que eu perguntar complicado. A divulgação científica desse negócio é uma atividade que está vendendo como científica. A gente começar a vender como cultural, separar a leitura. Isso. É a mesma pede de música, de samba. A gente está aprendendo como fazer isso, Miguel. Não é simples. Não é simples. Isso é cultura. O único problema é que tudo gasta. Só uma Museu da Vida. Teve lá. Só que ele sabe a ponte de financiamento do Miguel. A gente está tentando botar o pé nessa fonte, né? Eles são interessantes, representativos de pessoas. Então, a gente recebe da ordem, vamos dizer, na média, 4 visitas por mês de ônibus. O problema aqui... Então, mas agora começou mais. Mas antes era da ordem de, sei lá, 2, 3 mil pessoas. 1.500, 2.000 pessoas por ano. Mas a gente pode receber mais. Eu acho que quando a gente vai para eventos externos, assim, fica todo mundo, nossa, mas onde é isso? E dá para ir, e é de graça, e fica aberto. Tá? Então, não conhecem. A gente vai sempre em todos os eventos que acontecem para fazer propaganda. E a gente começa a receber, às vezes vem uma família, né? Porque mas tão poucos ainda. Porque a localização também é complicada para vir, né? Por isso que a gente quer fazer essa exposição na Casa de Referência. Eu acho que
Só uma pergunta. Se eu fosse um cara rico, Opa, ganhando a loteria a gente não está sabendo. Eu faria doação, poderia fazer uma pergunta para você. Quanto vocês me dão por mês ou por ano para dar um gás nesse negócio, dar um salto considerável? Quanto vocês precisam por ano? Olha só. Funcionário. Não, a gente não. Pois é, a gente não tem. Por exemplo, sei lá, para fazer um projeto para o visual. É coisa da ordem, por exemplo, que a gente ficou sabendo quando foi fazer um projeto, né? Precisa de uma empresa, a empresa vai cobrar 50, 60 mil reais para fazer um projeto para mudar o visual, né? Aí tem os experimentos. Os experimentos são caríssimos, por isso que a gente faz, né? Porque só que aí demora. Você compra. Não, mas você encontra. Você vai comprar um experimento, tá todo bonito, mas é um negócio que eu vou fazer aqui, né? Não tão bonito, mas ele vai funcionar igual. Mas o ideal é que, quando você entra no museu, se o ambiente está bonitão, já dá aquele impacto, né? Então, seria legal a gente conseguir repaginar ali. Mas eu realmente não tenho isso, porque é bom ter esse número, é verdade. É para manter isso todo ano. Digamos, a universidade de olha, eu estou disposto a dar um orçamento para as obras aqui. O Museu Nacional, eu acho que olha, isso não é impossível. E olha só, não dá para nada, né, para o Museu Nacional. Quanto vocês precisam? Vamos tirar isso da cartola. A gente está tão acostumado a trabalhar com zero. Zero dinheiros, né? A gente trabalha com zero dinheiros. Então, você tem que escolher para instalar o zero. Mas, assim, esse espaço é o espaço do tamanho que eu quero, na posição que eu quero, assim, qualquer sincronia. Não vimos. Ali lá o trecho. Eu acho. Ali eu acho que legal. Tem uma coisa assim, vantagens e desvantagens, né? Eu acho que essa aproximação do LADIF com o Instituto de Física é o que faz a gente ter coisas diferentes de outros museus. Então, é isso, né? A Malena, por exemplo, está montando lá aquele sistema para fazer uma oficina de criptografia quântica. Então, precisa ter essa relação. A gente quer isso, a gente quer essas ideias. E isso é que faz com que a gente tenha coisas diferentes. Para mim... falar da oficina do prédio. Mas aí já falaram que a oficina vai assistir, vai voltar a assistir. Mas então, poderia também ter uma, tipo, ele ter dois espaços. Não funciona. Não funciona. Eu acho que não é complicado. Não tem espaço para o projeto voluntário, então, para lá pegar aula. Ali tem a Casa da Ciência, né? Então, eu acho que colocar o LADIF lá, um ou outro vai morrer. Não, a Casa da Ciência é diferente. A Casa da Ciência é diferente. Verdade. Não tem acervo, mas... Poderia ser ao lado, né? O museu e a exposição horária. Só mais uma pergunta aqui.
Não, muito. Pois é, isso aí, obrigado a investir na universidade. Gente, a gente já tem, mas não, já sei, pediu específico. Porque eles têm, né? Tem que aplicar. São obrigados a investir. Seria oportunidade para eles. Pessoal, a gente é interessante, mas agora vamos agradecer o excelente